nós temos que lembrar a vocês que há várias Atlântidas, digamos assim, né? Há várias versões. Existe a versão de Platão, que tem, sim, uma razão de ser. Existem evidências de que essa Atlântida a qual Platão se referiu efetivamente existiu, que seria ali na região do Mar Egeu, mais especificamente na ilha que seria a ilha de Santorini, que era ocupada à época, né, isso inclusive antes de Platão, por um povo muito progressista, digamos assim, né, um povo muito ligado ao comércio, povo até relativamente avançado para a sua época, claro que não tem comparação com a nossa época, né, mas para a sua época realmente é um povo que se esmerava bastante no comércio, e a gente sabe que o comércio livre sempre traz muita riqueza, né, sempre traz muita prosperidade, e o povo minoico era assim. E a época e antes de Platão, né, teria ocorrido isso, a geologia, a ciência, de maneira geral, comprova que naquela região houve um cataclismo geológico muito grande, muito grave, muito sério, que foi uma erupção vulcânica que teve um poder comparável, vejam bem, a 1000 bombas atômicas. Foi uma explosão, né, um evento realmente de grandes proporções e que fez com que aquela população fosse extinta. Claro que um acontecimento como esse, mesmo não tendo imprensa na época, não tendo jornal, não tendo nada disso, ele acabou ficando aí impregnado na própria cultura, nas tradições, né, dos povos, porque algo assim vai pela própria tradição oral, né, de você passar uma informação de geração para geração, e isso chegou aos ouvidos de um sacerdote que levou essa história ao conhecimento de Platão. Platão, sabendo dessa história, né, desse cataclismo que fez com que um povo inteiro perecesse, criou uma história, por isso que é um mito, né? O mito, o que que é? Não é uma história inverídica. O mito é quando você junta fatos, quer dizer, reais, né, coisas reais, acontecimentos reais, com algumas coisas, algumas pinceladas da sua imaginação. Isso era muito comum naquela época entre os gregos, né? Então se criavam histórias baseadas em fatos reais e se aumentava, se colocava alguns componentes extras. Foi isso que Platão fez, criando então um continente, digamos assim, ou uma região chamada de Atlântida. Inclusive, ele diz que Poseidon, da mesma maneira que criou Atlântida, ele a destruiu quando viu que os atlantes estavam se desviando ou completamente já desviados moralmente. Né? Então, a sua raiva enquanto Deus foi, então, de provocar, né, esse fenômeno e destruir Atlântida. O governo da Grécia declarou estado de emergência na ilha de Santorini. Justamente na noite de ontem, a região foi atingida por centenas de terremotos durante toda a semana. Vamos agora justamente lá para a Europa para conversar com o Luca Bassani. Situação extremamente delicada. Luca, queria que você atualizasse. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a você, Marcelo. Boa sexta-feira a todos que nos acompanham. Um dos destinos mais paradisíacos da Europa, a ilha de Santorini, na Grécia, no Mar Egeu, está sofrendo com vários pequenos terremotos, pequenos sismos, que levaram o governo a declarar estado de emergência e evacuar pelo menos 10 mil pessoas desta ilha. Tudo bem que estamos no inverno e não há muitos turistas por lá nesta época, mas é de grande preocupação pelo como esses pequenos terremotos podem afetar a infraestrutura desta ilha, que é tão importante, né, crucial para o turismo dentro do país, que representa uma porcentagem significativa do PIB grego. De acordo com os sismólogos, esse evento ele é causado, também por conta da região tectônica em que está localizada a Grécia. A própria ilha de Santorini, ela foi formada a partir de uma erupção vulcânica, e esses pequenos sismos fazem parte da vida corriqueira de algumas ilhas do Mar Egeu, mas não desta maneira tão frequente.
A Defesa Civil da Grécia tem agora como objetivo retirar o maior número de pessoas que estão em áreas de risco, afinal a região é feita por várias encostas, várias escarpas, e isso poderia promover a queda de rochas e exatamente também a quebra de algumas rodovias, casas sendo destruídas. Portanto, o objetivo é colocar as pessoas em segurança, mas também tem essa preocupação econômica, dado que Santorini está na lista de desejos de viagens de muitos europeus, de muitas pessoas pelo mundo, que precisa ter uma infraestrutura bem organizada para receber essa leva de milhares e milhares de pessoas que vêm todos os anos. Nós vamos continuar acompanhando, vendo como que isso poderá ser resolvido pelas autoridades gregas, já que do ponto de vista geológico, do ponto de vista dos terremotos, não tem o que se fazer, tem que se esperar para ver como que isso vai ser resolvido ao longo dos próximos dias. Luca Bassani, daqui a pouco ele retorna conosco na programação da Jovem Pan. Sejam bem-vindos de volta ao Vulcões Info. Vamos atualizar vocês quanto aos terremotos e o perigo vulcânico em Santorini, na Grécia. Estou um pouco perplexo com as declarações oficiais sobre a situação atual em Santorini. Minha opinião é que o vulcão Columbo está envolvido, mas não ouvimos nada sobre ele. O fato é que ele está causando parte dos tremores. Os terremotos não param de acontecer. E agora vemos vários com magnitude acima de 5. Os abalos contínuos não cessam e os moradores estão apavorados. Já mencionei em meu vídeo anterior que eles ficaram presos na ilha, sem conseguir sair por falta de balsas e aviões suficientes. Mais tarde, usaram mais aeronaves. Mas os moradores reclamaram do tempo de espera excessivo e dos preços exorbitantes das passagens aéreas, que chegaram a valores de até $300. Então, eles ficaram presos por um tempo. Agora imagine. Você está em um cenário deslumbrante, em sua piscina ao ar livre, contemplando os belos edifícios brancos, quando percebe que a ilha treme constantemente, emitindo um rugido e um som de estremecimento. Veja a poeira subindo das colinas e os rochas deslizando para baixo. É apocalíptico, como nos filmes quando a ilha começa a afundar no oceano. Vocês sabem, pessoal, esta ilha não está assentada sobre uma base estável. É toda formada por rochas tefríticas vulcânicas, em uma cratera vulcânica. E aqui está o problema com o que as autoridades estão dizendo. Elas basicamente dizem que a evacuação da ilha é apenas uma medida preventiva. Não declararam oficialmente uma evacuação, mas sim um alto nível de alerta. No entanto, as pessoas querem sair por conta própria, pois temem outro terremoto de magnitude 7 ou mais. Isso já aconteceu em Santorini. Mas agora, veja o epicentro. Ele não está em Santorini, mas em outro local, em um vulcão submarino, o Columbo. Vou explicar isso em breve. Mas ouçam, as autoridades dizem que a falha geológica responsável pelos terremotos atuais se estende por cerca de 120 quilômetros, ou 75 milhas, mas apenas a parte sul, entre Santorini e Amorgos, foi ativada. Pode ser, mas ouçam isso. Enquanto os terremotos se intensificam em Santorini, com epicentros no vulcão submarino Columbo, temos fumaça saindo de fendas nas montanhas, e sons de rugido e zumbido em toda a ilha. Por isso, os serviços aéreos e marítimos estão evacuando as pessoas. Não há passagens suficientes. Voltemos à localização de Santorini. Ela fica atrás da ilha de Rhoss, a 5 horas de balsa rápida da Turquia. E o que o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, disse? Que declararam o mais alto nível de alerta e se preparam para uma possível catástrofe. E um sismólogo turco, que concorda com o primeiro-ministro, disse que se o vulcão Santorini entrar em erupção, diremos adeus a todos nós. Mas será que estamos lidando com o vulcão Santorini agora? Em meu canal falo sobre o supervulcão de Nápoles, o Vesúvio e o Campi Flegrei, Sif, que está causando medo na população, às vezes um pouco mais intenso. Seria o mesmo que dizer que o Sif tem esses tremores, o que por sinal ele tem agora. E as autoridades dizem, não se preocupem, não precisamos temer que o Vesúvio entre em erupção. Mas espere um minuto, os terremotos estão diretamente sob o vulcão, e isso é o mesmo com o vulcão Santorini e o Columbo. É ótimo que estejam tranquilizando-nos de que Santorini não irá entrar em erupção, mas outro vulcão pode gerar um tsunami e causar danos significativos. Um sismólogo e chefe do Comitê Científico de Monitoramento do Arco Vulcânico Helênico disse na semana passada que o vulcão Santorini tem grandes explosões a cada 20 mil anos, e já se passaram 3 mil anos desde a última. Portanto, ainda temos um longo tempo pela frente antes de enfrentarmos uma grande explosão. E o Columbo? Eles dizem que a falha ativada e responsável por esses tremores é o local do maior terremoto da Grécia no século passado, de 1956, com magnitude de 7,5, alguns dizem 7,7, que destruiu grande parte da ilha e causou um tsunami de 25 metros de altura, causando danos significativos nas ilhas de Amorgos e Santorini, tirando a vida de mais de 50 pessoas.
Santorini também é o local de uma das maiores erupções vulcânicas da história da humanidade, a erupção minoica, por volta de 1600 a.C., que destruiu grande parte da ilha, dando a Santorini sua forma atual. E dizem que esta erupção contribuiu para o declínio da antiga civilização minoica. É ótimo que não precisemos enfrentar uma erupção de Santorini, e concordo. Mas há um grande setor turístico, com mais de 3,5 milhões de turistas visitando esta bela ilha todos os anos. Portanto, não queremos assustar os turistas, pois eles já estão com medo, já que o terremoto de magnitude 7,5 ou 7,7 destruiu mais de 1/3 dos edifícios da ilha. Uma erupção vulcânica seria outra questão. E eles admitem que é incomum que um enxame de terremotos, mesmo para eventos tectônicos, dure tanto tempo e apresente magnitudes tão elevadas. Geralmente, temos um terremoto de grande magnitude, seguido por um enxame de réplicas, mas agora parece um pré-choque. Os vulcões costumam ter esses pré-choques. E novamente cito o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, que estava em Bruxelas, em uma reunião europeia, e diz que estamos lidando com um fenômeno geológico muito intenso. Isso também me diz que não é tão simples assim, que não se trata apenas de uma falha geológica. As autoridades querem que os moradores mantenham a calma e sigam as instruções da Proteção Civil. No entanto, é difícil manter a calma quando o celular apita constantemente com mensagens de alerta sobre possíveis deslizamentos de terra e terremotos, e a ilha treme. As autoridades já proibiram o acesso a algumas áreas costeiras, incluindo o antigo porto de Aklá, devido à proximidade dos penhascos, que podem sofrer grandes deslizamentos de terra. Mas ainda dizem que todas essas medidas são preventivas e as autoridades permanecerão vigilantes. E neste momento, houve outro terremoto de magnitude 4,8. E a lista de terremotos continua. Nos últimos 7 dias, o vulcão Columbo teve 975 terremotos, com magnitudes de até 5,1. 3 com magnitude acima de 5, 53 com magnitude entre 4 e 5, 331 com magnitude entre 3 e 4, e 490 com magnitude entre 2 e 3, e 98 abaixo de 2. Provavelmente já é muito maior, agora que estou lendo esses números para vocês. Para que vocês entendam por que estou escrevendo tanto sobre o Columbo, no ano passado, em dezembro, publiquei vídeos sobre ele, que descobriram uma câmara de magma inesperada. Eles usaram uma nova técnica com comprimentos de onda para criar terremotos artificiais e encontraram uma câmara de magma muito rasa, entre 2 e 4 quilômetros abaixo do leito marinho, que está se enchendo rapidamente de magma e é uma grande câmara. É por isso que esses terremotos são tão preocupantes. O Columbo é um vulcão submarino ativo no mar Egeu, a cerca de 7 quilômetros de Santorini. O Columbo tem cerca de 3 quilômetros de diâmetro, com uma cratera de cerca de 1,5 quilômetros de largura. Houve uma erupção documentada do Columbo em 1650, com um cone em acúmulo que atingiu a superfície, causando fluxos piroclásticos pela superfície do mar até as praias e encostas de Santorini, com mais de 70 pessoas perdidas na época, e muitos animais. O vulcão entrou em colapso em sua caldera, e isso provocou um tsunami que causou danos em muitas ilhas próximas, até 150 quilômetros de distância do Columbo. Agora, as partes mais altas da cratera do Columbo estão a apenas 10 metros abaixo do nível do mar. Esta nova câmara de magma está gradualmente se enchendo de novo magma, e sempre sabemos que câmaras de magma que se enchem, junto com terremotos, nunca são boas. Pessoal, o tremor continua. Eu os manterei atualizados sobre isso. Verifiquem meus outros vídeos sobre a situação atual. Há muito mais informações. Estou apenas tentando dar um pouco mais de informação, além de todos os outros vídeos que publico, porque a situação é muito urgente agora. As pessoas estão realmente apavoradas com tudo isso. Obrigado por assistirem. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativem as notificações e compartilhem esse vídeo com quem gosta desse tipo de assunto. Até a próxima! O mito da Atlântida é um dos mais fascinantes e enigmáticos de todos os tempos. Há milhares de anos, Platão descreveu uma ilha fabulosa governada por reis sábios e justos que desapareceu de forma misteriosa. Desde então, a Atlântida tem sido objeto de inúmeras especulações e teorias, mas até hoje não se sabe ao certo se ela realmente existiu. Mas agora um livro novo traz uma nova perspectiva sobre este enigma, Atlântida,
O mito, em uma perspectiva espírita e científica, explora as questões científicas e espirituais sobre a Atlântida de forma clara e acessível. O autor apresenta teorias e evidências surpreendentes que podem revolucionar a forma como pensamos sobre este mito antigo. Descubra a verdade sobre a Atlântida e as mensagens espirituais que ela carrega para nós. Não perca a oportunidade de expandir seus horizontes e mergulhar nesta aventura literária. Adquira já o seu exemplar de Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica.